coletiva com o técnico Moza. Placar do jogo, Moza, como é que você viu esse resultado, a análise que você faz dessa partida? Foi um placar justo para um clássico? Como é que você observa? Assim, falar em injustiça, assim, né? Eu confesso que eu saio bem satisfeito com o desempenho da minha equipe. Achei que nós fizemos um jogo bem sólido. Nós temos uma cara, né, uma identidade, então não fugimos da nossa identidade. Achei que nós tivemos um controle maior no primeiro do que no segundo, porém tivemos as melhores chances do segundo do que no primeiro, né? O CRB nos marcou em vários momentos de maneira individual, e aí você tem que escapar da marcação, você tem que atacar melhor os espaços, você não pode arriscar muitas vezes a jogada por dentro, porque como o teu jogador está encaixado, está sendo marcado individualmente, qualquer erro pode ser perigoso, né? Como aconteceu em 2 lances deles. Mas eu particularmente saio bem satisfeito. É óbvio que a gente sempre joga para vencer, né? Então, tanto é que nós não mudamos a nossa maneira de jogar. Eu voltei para o 4-3-3 para tentar ser realmente mais ofensivo, né? Eu só tinha mudado o sistema porque o Gil estava impossibilitado de iniciar o último jogo. E assim, eu saí bem satisfeito com o desempenho, não tão satisfeito quanto com o resultado, porque é óbvio que nós queríamos vencer. Um ponto, ele foi melhor para algum dos lados? Você já tem um jogo em casa na próxima semana? Num campeonato de ponto corrido, se você conseguir emendar 2, 3 vitórias seguidas, é o ideal, você vai brigar lá em cima, né? Porém, é sempre um ponto fora de casa, e a gente continua pontuando, né? Então, agora nós temos dias importantes para descansar, tem a volta do Gabriel, e vamos enfrentar um adversário duro na terça, dentro dos nossos domínios. Até aproveito a oportunidade para convocar o nosso torcedor. É importante que o nosso torcedor compareça e nos apoie, porque daqui para frente nós vamos ter todo jogo em casa, vão ser finais, vão ser jogos importantes, então todo o apoio é bem-vindo. A opção de começar com o Oswaldo no banco foi mais questão física mesmo, ou foi mais uma questão de estratégia, colocar fogo no segundo tempo? Não, o Lucas e o Marco foram muito bem no jogo contra o Novo Horizontino, e aí eu quis manter o ataque. O Oswaldo vinha de uma lesão muscular, e eu achei que ele seria muito mais produtivo entrando no jogo do que iniciando. Tanto é que ele fez 20, 25 minutos num nível muito bom. Não só ele, o Ian, o Luiz que entrou, o Sassá que entrou muito bem. É a primeira vez que o Sassá realmente entra muito bem, né? Então nós tivemos um período importante para recondicionar o Sassá, e ele, tenho certeza que vai ser importante. O próprio Didier, então todos os jogadores que entraram deram uma contribuição importante. Até aquele lance do Ian ali, eu me exaltei um pouco com o Laranjeira, aproveitar a oportunidade para pedir desculpa para ele, mas eu achei que o árbitro poderia ter dado uma vantagem importante para o Ian na falta do William, né? Porque nós íamos desenhar um ataque importante, enfim. Mas os jogadores que entraram muito bem, a equipe como um todo se comportou bem, assim, né? Mesmo sendo um clássico, nós não fugimos da nossa essência. Tivemos, na minha opinião, a maior parte do controle, assim. No segundo tempo eles tiveram 2 chances importantes, uma numa finalização, se eu não me engano, do Negueba, se eu não me engano, pelo lado direito, e uma do Longini, né? Que nós acabamos errando por dentro, né? Porque até a minha resposta anterior, né? Como você está sendo marcado de maneira individual, você acaba perdendo o duelo se já se desenha um contra-ataque de consequência dessa jogada. Então, mas eu particularmente assim saio satisfeito com o desempenho. Moça, no primeiro tempo a equipe teve uma maior posse de bola, no segundo tempo o CRB acabou avançando a agilência e dificultou a saída de bola. Na sua opinião, faltou mais acabamento no último terço? O que você achou? E também sobre as mudanças. Você fez a primeira nos 20 minutos. O que você esperava dessa mudança? Então, com relação assim, ao primeiro tempo, realmente nós tivemos um controle maior e eles tiveram bastante dificuldade para nos marcar, porém nós não fomos tão efetivos assim no ataque como fomos no segundo, né? Em termos de chances, assim, eu acho que nós fomos mais no segundo até do que no primeiro. E eu volto a responder da mesma forma, assim, a maneira que eles nos marcaram realmente dificulta, porque você não pode atacar de qualquer jeito, você não pode ficar forçando por dentro. A nossa superioridade hoje era mais do Lucão e do Diego em cima do Negueba. E aí, porque eles praticamente com o Anselmo, eles tiraram o Hélito da primeira fase de construção, e aí nós tínhamos que entrar com o Lucão. Em alguns momentos deu certo, outros não. E aí isso acabou amarrando um pouco
a nossa primeira fase de construção, principalmente no segundo tempo. Com relação às trocas, assim, eu acredito que, assim, vocês assistiram o jogo, elas foram bem efetivas, assim, né? Os jogadores que entraram muito bem. Tanto é que criaram chances importantes. O Oswaldo criou chance importante, o Ian criou, teve um chute no final do Luiz, né? Ele acabou errando o chute e quase faz um gol bonito, né? Enfim, quem entrou muito bem. O time tem conseguido ficar com a bola, sobretudo no primeiro tempo conseguiu ficar, mas não conseguiu usar isso a seu favor. O que fazer para melhorar esse ponto? Eu discordo, assim, particularmente, né? Respeito a tua pergunta, mas eu discordo totalmente, assim, porque quando você tem o controle, e não é tão simples de você atacar um adversário que está com 8, 9 jogadores atrás da linha da bola. Então, é a mesma resposta que eu dei no jogo passado aqui. Quando você enfrenta um adversário que está com 8, 9 jogadores atrás da linha da bola, você não ataca de qualquer jeito, né? Principalmente, a única maneira que eles poderiam nos atacar, principalmente no primeiro tempo, era em bola parada e nos contra-ataques, né? Então, se você ataca de maneira desordenada, acelera de qualquer jeito, você acaba concedendo aquilo que o adversário está preparado para fazer contra você, né? Então, eu particularmente gostei bastante da maturidade do meu time, assim, principalmente sendo um clássico, né? Que tem a questão emocional forte, né? Então, a torcida deles apoiando a equipe deles. A minha equipe, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, teve um controle importante assim do jogo, em nenhum momento acelerou de qualquer jeito, criou as situações de lado, em termos de triangulação, tudo. Então, eu saio satisfeito. É óbvio que nós não conseguimos, talvez, transferir esse controle em situações importantes, e conseguimos construir essas situações no segundo tempo. Mas, em termos de desempenho, do modo geral, assim, eu saio bem satisfeito. Quando se considera o jogo fora, né, um empate às vezes é considerado também um bom resultado, quando se trata fora. O jogo aqui no Rio Pelé, quando um clássico, como é que você observa, apesar do mando de campo ser do CRB? Como é que você avalia isso, hein? Assim, a gente sempre pontua, mas é óbvio que nós preparamos o jogo para vencer, né? Apesar de termos 3 dias só para preparar um jogo como esse, e eu particularmente achava que eles viriam com o mesmo sistema do último jogo, com 3 zagueiros, acabou voltando para o 4-3-3, 4-2-3-1 em alguns momentos, né? E aí nós tivemos que fazer ajustes no vestiário ali, no quadro, né? E assim, é óbvio que os 3 pontos, nós vimos de uma vitória. Então, você engatar, principalmente num clássico, uma segunda vitória consecutiva, era o cenário ideal, né? Foi para isso que nós viemos, né? Infelizmente, não conquistamos a vitória, mas o desempenho te dá perspectiva para frente. Eu acredito muito nisso. Assim, quando você joga bem e tem desempenho, te dá perspectiva para frente, né? Então, é sempre a questão do copo meio cheio, meio vazio. Se não me engano, nós estamos há 4, 5 jogos sem perder, né? Então, é óbvio que tem muito empate nesses 4, 5 jogos. E na Série B é ruim você empatar tanto assim, mas é sempre um jogo fora de casa, um clássico que tem sempre a questão emocional, é forte, foi um jogo duro, o time deles é um time muito bem treinado, vinha de 2 vitórias, né? Então, é isso. Eu saí satisfeito com o desempenho, nem tão satisfeito assim com o resultado, mas com uma perspectiva boa para frente. Técnico Moza no papo aqui também. Moza, boa noite. Boa noite. Você concorda não vai falar que eu estou pressionado hoje, né? Hoje não, né? Que você gosta de fazer essa pergunta. Mas você concorda hoje que foram 2 tempos distintos e o clássico, na sua opinião, foi sem inspiração? Eu achei que foi um clássico bem disputado, assim, e com bastante inspiração. Eu acho que, em termos de chances, o segundo tempo realmente teve mais emoção que o primeiro, né? Nós tivemos um controle importante no primeiro tempo, mas não conseguimos transferir esse controle para chances claras de gol. E aí, muito por mérito do adversário, que realmente defendeu bem, né? E aí, o segundo tempo, eles tiveram 2 chances importantes, mas sempre partiu de um erro nosso ali, né? O primeiro de saída, que se nós tivéssemos escapado com o Giovani, nós íamos atacar contra poucos jogadores. E aí nós concedemos um contra-ataque e eles finalizaram de dentro da nossa área. E no segundo tempo, numa bola por dentro do Lucão Oswaldo, o Raul roubou e já desenhou um contra-ataque que o Marcelo fez uma boa defesa. Então eu vejo que as 2 chances principais que eles tiveram foi em contra-ataque, onde nós criamos chances importantes com o Ian, né? Com o Ian e com o Oswaldo pelo lado esquerdo, e uma agora com o Luiz no fim, né? Então acabou que o primeiro tempo teve um controle maior da nossa equipe. E no segundo tempo, na minha opinião, talvez eles tiveram mais posse que no primeiro, porém as chances foram meio que iguais aí dos 2 lados. Então teve mais emoção, principalmente para vocês, no segundo tempo. Minas Gerais agora, Tombense.
Não, nós temos a Chapecoense em casa, Antes né? a Chapecoense, depois a Tombense. Nós temos a Chapecoense em casa, então pensar única e exclusivamente na Chapa.